Então, bom dia, antes de mais. Anabela Silva, 55 anos, quase, 54 e meio. Portanto, eu sou natural de Vila Nova de Gaia, tenho uma irmã, tenho uma mãe, uma irmã mais nova, a mãe com 79 anos. Portanto, eu vivi, os meus primeiros anos de vida foram passados em casa da minha avó, a Dona Rosa Maria, os meus primeiros 5 anos de vida, exatamente, e portanto mantive-me em Vila Nova de Gaia até aproximadamente até ao primeiro ciclo. Passo para o Porto, porque saímos de Vila Nova de Gaia, os meus pais separaram-se, viemos para o Porto. Vivi na Circunvalação, a minha vida toda até aos 33 anos, que foi na altura que me casei e passei para a Maia. Portanto, os meus estudos passam pelo secundário no Carolina Michaelis e no Dom Manuel II, que me deixa algumas saudades, esses tempos. E ingressei, portanto, um instituto privado, portanto, num curso de Relações Internacionais e fui até ao 3º ano, que não concluí, e, portanto, os meus estudos ficaram-se por aqui, para já. É uma coisa que eu tenciono retomar no futuro e terminar, quanto mais não seja para terminar essa fase, esse percurso também. O curso de Relações Internacionais surge porquê? Surge porquê? Porque era um curso que me pareceu na altura bastante abrangente. Tinha uma disciplina que eu gostava imenso, que era a Psicologia. Não me pergunto porque é que não fui logo para a Psicologia, mas a Psicologia apaixonou-me desde sempre. Eu acho que é uma coisa que me acompanha a vida toda. O curso tinha algumas disciplinas que eram lecionadas em espanhol, que também é uma coisa que eu gosto imenso, uma língua que eu acho piada, não falo muito, nem nada que se pareça. E o instituto era ao pé do mar, era aqui na Foz do Douro, portanto tinha o mar perto de mim, que para mim é fundamental para viver. Por uma série de circunstâncias também, tinha alguns colegas que também conseguiram entrar por lá, portanto, 18 anos, foram essas as escolhas, seguramente, foi por aí. Entrou para o curso e vai trabalhar logo ou passa para outro? Vou trabalhar logo. Para aqui? Não para aqui. Passei por uma empresa de têxtil em Matosinhos, uma zona que eu adorei trabalhar. Trabalhava na parte da contabilidade. Como se chamava a empresa? Tex Group, assim é que é. O Sr. Costa, o diretor da empresa, um amigo, até hoje. Não sei exatamente o que é feito dele, mas gostava de o rever. Mas foi uma pessoa sempre extremamente, que me acolheu muito bem. E, portanto, senti-me muito bem lá. A partir daí, surge um convite. Esteve lá quantos anos? 7 ou 8, à volta disso. Surge um convite de Serralves para secretariar a diretora financeira da altura. E foi assim que eu entrei, em 98, em Serralves. Em que altura recorda-se, mais ou menos? Claro que sim. Dia 1 de Abril. Parece mentira, mas não é. Foi dia 1 de Abril que eu comecei a trabalhar aqui em Serralves. De facto, parece mentira. E vai estar aqui a apoiar a secção financeira durante quanto tempo? Aqui em Serralves, tenho que fazer contas. Talvez 6 anos, talvez 6, 7 anos. Mas hoje não é isso que faz? Não. Felizmente. Felizmente, porque sou uma pessoa que não gosto de estar muito tempo no mesmo sítio, nem desempenhar sempre as mesmas funções, de maneira que surgiu uma oportunidade para a parte comercial, ainda, antes de vir para a atual função que tenho, que também foi muito interessante. Uma perspectiva diferente, portanto, a financeira é uma componente muito específica, a comercial também, e felizmente vim parar ao serviço educativo, que essa sim é a minha paixão. Na parte comercial estive cerca de 4 anos, mais ou menos, e o restante estou aqui no serviço educativo.
que esta sim. E chega aqui ao serviço educativo em que altura, recorda-se? Há 13 anos atrás, talvez. 13, 14 anos atrás, mais ou menos. Peço-lhe desculpa que as datas para mim não são muito fáceis de decorar, mas tenho mais ou menos esta noção, é uma questão de matemática. E isso surge também na sequência de um convite? É a Anabela que pede para fazer uma transferência dentro da Fundação? Exatamente, é isso. Foi isso. Quer dizer, foi um bocadinho das duas coisas. Surgiu uma necessidade, portanto, para ocupar este lugar que eu estou a ocupar, que eu sou produtora do serviço educativo, e foi-me feito um convite, e eu também já andava a querer também sair, quer dizer, mais mudar do que sair, e pronto, foram situações que se conjugaram e felizmente, e aqui estou eu. E na altura vou trabalhar com quem aqui dentro do serviço educativo? Com a antiga coordenadora do serviço educativo, com a Elizabeth Alves, com a engenheira Elizabeth Alves, de quem sou amiga, com uma colega, Carla Almeida, que também está cá, ainda está cá a trabalhar, mas está noutro departamento. Ela trabalha agora na Casa de Cinema do Manuel de Oliveira, com o António Preto, e foi assim, viemos para aqui, vim para aqui. Nesta altura, o serviço educativo abrange, qual é que é a abrangência em termos de público, em termos de atividade? Portanto, quando aparece no serviço educativo, dê-nos assim um mapa do que era o serviço educativo da Fundação Serralves. Ora bem, o serviço educativo da altura já tinha uma componente robusta, que nada se compara com a que atualmente tem, cresceu imenso. Havia, portanto, o serviço educativo integra atividades para as escolas, desde o pré-escolar até ao secundário, passando pelo profissional. Isso na altura ou hoje? Na altura também, na altura já. Portanto, e também pessoas com necessidades educativas especiais. Portanto, para além das escolas, tínhamos o público em geral e as famílias e as férias. Tínhamos uns eventos que também são comuns à Fundação. Tínhamos a Festa do Ambiente, que entretanto depois deixou de existir, que comemorava o Dia da Criança e o Dia do Ambiente. Era uma grande festa que se realizava no parque, no Prado, e que era aberta às escolas todas para passarem com animação, com tudo isso, e que as escolas eram convidadas a vir a passar esse dia cá. Portanto, também. Nunca se encontra com a Festa dos Espantalhos. Não. Eu nessa altura estava cá já, mas possivelmente ainda na direção financeira. Portanto, não acompanha esta produção, já só a herança. Exatamente. Neste sentido. Sim. Então, e quando integra, qual é que é a principal preocupação para o serviço educativo? É a integração destes vários públicos? É alargar a outras pessoas? Quais são as principais necessidades deste serviço educativo? Da altura. Da altura. As principais preocupações era manter ou criar uma identidade educativa que fosse, de facto, que fizesse a diferença. 2010. 2010. Estamos a falar disso. Para aí, sim. E, portanto, no panorama do Porto, estamos a falar de um caso de estudo ao nível do serviço educativo. Exatamente. Não tenho dúvidas nenhumas que foi. E continua a ser. Eu acho que a nossa grande preocupação era alargar horizontes, portanto, de uma forma pedagógica, educativa, sem retirar a identidade de cada criança, de cada professor, de cada pessoa. Mostrarmos que o mundo é grande, que somos únicos e que juntos somos mais fortes. Há aqui uma preocupação muito grande com as crianças em educar bem, não formatar. E, portanto, eu penso que é isso que nos diferencia, porque
não querendo ser, enfim, indelicada, talvez com os educadores do mundo, digamos assim, mas eu acho que o que nos diferencia é a forma como nós lidamos com o nosso público. Somos cuidadosos, temos sempre tempo, não tendo, vamos a todas, como se costuma dizer. Tratamos as pessoas como únicas, que são, públicos únicos que são, e tentamos oferecer-lhes o que melhor temos, quer ao nível da nossa programação, quer ao nível da nossa formação, quer ao nível, a todos os níveis, eu diria. Voltando aqui em 2010, há aqui, segundo também já ouvimos falar de outras pessoas, uma herança de uma casa rural. É verdade. É verdade. Um bocadinho desse património ligado à agricultura, desse património mais ligado, parece-me, à cozinha e àquilo que são as receitas que ficam no imaginário justamente infantil, infanto-juvenil. Certo. Portanto, exatamente, esta casa onde nós estamos é a zona da Quinta, precisamente, portanto, que é uma zona rural, é a parte rural da propriedade, não é? Onde de facto existe uma horta biológica, e tínhamos cá uma pessoa caseira, a Dona Teresinha, que viveu sempre cá, é mãe de uma colega ainda cá, a Luzia Magalhães, e que tinha como tradição fazer pão com o grão que semeava, eventualmente aqui na nossa horta, os legumes. Era uma pessoa que acolhia muito bem as escolas, as crianças mais pequenas, principalmente até o pré-escolar, embora acolhesse toda a gente, mas era uma monitora, digamos assim, residente, quase. Portanto, a casa dela era o serviço educativo da Fundação Serralves? Não. Ou seja, o edifício onde ela viveu, exatamente, era onde é atualmente os espaços do Serviço Educativo de Ambiente. Ela já não vivia cá, mas viveu, portanto, durante alguns anos. Eu confesso que eu não tenho grande informação acerca disso, embora tenha conhecido a Teresinha, que tive muito gosto em conhecê-la, mas ela já não vivia cá, portanto, não sou desse tempo que ela era cá residente, mas sei que viveu, isso eu sei. Portanto, em 2010, quando chega ao serviço educativo, há aqui um património ligado a este saber fazer e a esta relação com a cozinha muito forte. E isso é uma marca identitária do serviço educativo ou é só uma parte entre muitas outras? É importante, mas não deixa de ser uma parte entre muitas outras, não há dúvida nenhuma. É como eu digo, a preocupação é uma só, é partilhar conhecimento. Isto é muito abrangente, como deve imaginar. Portanto, o espaço da Quinta é de tal forma grande em termos de aproveitamento para conhecimento, para explorar conhecimento, que o serviço educativo baseia-se precisamente na zona mais rural, ou não só, mas no parque propriamente dito, para desenvolver atividades que dele vão beber para ensinar. Estamos a falar de fauna, estamos a falar de flora, estamos a falar de todo o património que existe. Portanto, a partir daí, o serviço educativo vai buscar ao parque a matéria-prima para poder ensinar e chamar a atenção para temas e temáticas que são, portanto, na área da biologia e não só, mas que são temáticas que são importantes para o conhecimento e para o crescimento do nosso público, não é? Não só crianças, mas adultos, séniores, todos eles. Ontem estivemos, por falar em público sénior, estivemos com os voluntários. Certo. Nem todos são séniores, claro. Certo. Este grupo de amigos já existiu em 2010, surge enquanto está aqui no serviço educativo. Fala um bocadinho deste papel com esta outra gente que são o grupo de amigos, que é Exatamente. O grupo de amigos.
E ele formou-se mais ou menos nesta altura. Eles estão cá há 9 anos, o grupo de ontem, portanto são os séniores, são os coordenadores, digamos assim. Foi um grupo que cresceu aqui, que se encontrou aqui, e eles estão, como lhe digo, estão cá há cerca de 9 anos, 9, 10 anos, julgo eu. E são fundamentais, são pessoas que chegaram a Serralves individualmente e que aqui criaram tudo aquilo que nós assistimos ontem. Portanto, eu sou um grupo de amigos. Eu não consigo pensar em Serralves sem pensar nestes voluntários. São pessoas excepcionais. Eu acho que são pessoas excepcionais, são pessoas generosas. Eu acho que um voluntário, para ser voluntário, é preciso ser generoso, porque dispõe de tempo, de tudo que tem em prol dos outros. E eu serei voluntária seguramente um dia mais tarde. Não sei exatamente em quê, mas talvez, mas serei. Ao longo destes 13 anos passou, de certeza, por algumas equipas, algumas direções. Dentro destes 13 anos de atividade, consegue destacar uma atividade que tenha marcado estes 13 anos de atividade no Serviço Educativo? Se sim, porquê? Que atividade é que marcou? Marcaram-me muitas. Há muitas atividades. Há muitas atividades que eu... Mas talvez uma em particular, agora que penso um bocadinho melhor, mas poderei falar um bocadinho delas, que é a que mais me marcou e marca, são os públicos com necessidades específicas. Eu acho que há tanto a fazer, porque são... Ora bem, nós quando falamos de necessidades específicas, todos temos necessidades específicas, certo? Isto é uma coisa que eu acho que todos nós temos que perceber isto. Há pessoas que têm necessidades mais específicas e, por isso mesmo, devem ser respeitadas da mesma forma e tratadas da mesma forma. As pessoas que estão com necessidades específicas, nós temos a tendência, e eu falo por mim porque eu passei por esse processo, têm a tendência não é? Claro que sim. Quer dizer, o que é que eu quero dizer com isto? Que temos tendência a retirar-lhes as dificuldades da frente, a facilitar tudo. E eu aprendi que não é assim que se lida com estas pessoas, com as pessoas com necessidades específicas. Isso é uma aprendizagem que é potenciada por formações que são dadas no âmbito ao pessoal do Serviço Educativo, no âmbito da atividade? Exatamente. Ou é alguma coisa que naturalmente é ensinada dentro da própria equipa? As duas coisas. Nós tivemos tivemos 3 grandes projetos portanto, terminados no ano passado, financiados pela Portugal Inovação Social. Estamos a falar de Conscienciar-te, estamos a falar de Janelas para o Mundo e estamos a falar de Olhares Inclusivos. Estes projetos tiveram a duração de 3 anos para públicos muito específicos, para públicos diferentes, cada um. Conscienciar-te para as escolas, com as suas regras, tudo isso. As escolas vinham cá gratuitamente, ao abrigo desse financiamento, e, portanto, usufruíam das nossas atividades gratuitamente. Assim, uma abordagem muito rápida. Os Janelas para o Mundo foi um desafio maravilhoso. Estamos a falar com os estabelecimentos prisionais de Custóias e de Santa Cruz do Bispo, em que as atividades eram dinamizadas nas prisões. Foi um período inacreditável, um turbilhão de emoções e um crescimento incrível, porque lidar com situações e com pessoas privadas de liberdade, e pelas piores razões, como é óbvio, mas perceber que são pessoas, não é? Ao fim e ao cabo, são pessoas
e que nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Ponto. Serviço educativo, sem ser serviço educativo, como pessoas, nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. E eu penso que nós fizemos. E o terceiro projeto é? O Olhares Inclusivos. Aí é que entram as pessoas com necessidades específicas. Precisamente isso. E porque me falou em formação, nós, para este caso específico, tivemos formação com a Faculdade de Psicologia do Porto, que nos ajudou, e foi incrível, portanto, perceber como fazer bem, mas partindo de um ponto de partida que somos nós, ou seja, eu não sei se me faço entender, ou seja, somos nós que, com as nossas características pessoais e com a nossa sensibilidade e com a ajuda de uma série de questões mais palpáveis, mais, sei lá, algumas situações, não sei, algum material, digamos assim, que conseguimos chegar, não é? Porque é um mundo muito único, que se nós somos todos um mundo, essas pessoas são realmente um grande mundo e todas diferentes, mas consegue-se. Para os outros projetos, não houve formação externa? Também houve formação externa, sim. Com outras entidades locais? Com a mesma, sim. Falou-me aí destes vários projetos nos últimos 3 anos, então significa que são projetos da pandemia? Também. Tivemos que nos... Sim, também. Fala-nos um bocadinho disto, não é? Porque uma casa tão grande, 2 anos, 1 ano fechada, não é? Com todas as restrições a que todos fomos sujeitos. Foi um grande desafio também, porque nós transformámos tudo em digital. O serviço educativo nunca parou. Eu diria que nós trabalhamos bem mais na pandemia. Aliás, nós penso que, se não estou em erro, fomos congratuladas pelo Sr. Presidente da República, precisamente por causa disso. Porque tivemos nunca paramos, ou seja, tivemos uma programação digital de tal forma abrangente que conseguimos chegar, de uma forma digital, ao nosso público. Vocês conseguem quantificar isto, portanto, conseguem perceber a que números é que chegaram, porque é fácil perceber como é que vocês chegam a partir da bilheteira quando têm atividades presenciais. Exatamente. Mas digital, essa avaliação é um pouco mais difícil. Vocês tiveram forma de avaliar esse impacto? Sim. Nós temos um técnico, o nosso engenheiro João Carvalho, que tem a seu cargo as estatísticas, de maneira que estou certa que sim, conseguimos quantificar. Não me pergunte números que eu não sei. Sei que foram muitos. Mas sim, conseguimos quantificar isso. Ao longo destes 25 anos de atividade, a Anabela mudou muita coisa na sua vida, não é? De certeza. Seguramente. Vou dizer que casou, etc. Isso. Agora gostávamos de saber esta dimensão mais pessoal, como é que ela entra, ou como é que ela se cruza com Serralves, não é? Se é através da sua mãe, se é através da sua filha, se é... Como é que eu me identifico com Serralves, é isso? Exatamente. 25 anos. Como é que este lado mais pessoal se cruza aqui com a fruição, com este crescimento de Serralves, não é? Eu conheci Serralves, tinha 19 anos, pelas mãos do meu namorado, da altura, e meu marido, agora. Lembro-me, era julho, porque tenho memória de me sentar nas cadeiras brancas do ténis, lá em cima. Isso pressupunha que o jazz no parque estava a acontecer. Longe de mim imaginar que 10 ou 15 anos depois vinha cá parar para trabalhar. Portanto, foi assim. O parque sempre me apaixonou. O parque, como é que eu ia dizer?
é onde eu descanso o olhar. Não sei se isto faz algum sentido, mas para mim faz. Sou uma pessoa completamente diferente daquela que... Diferente, um bocadinho diferente daquela pessoa que entrou aqui há 25 anos atrás. Cresci muito, aprendi muito. E o seu marido e a sua filha acabaram por vir cá, acabaram por ser Sim. também eles clientes desta casa? A Francisca, a minha filha, tem 19 anos, começou aqui, nesta sala, onde nós estamos, a fazer esta entrevista, a fazer atividades com 4 anos. Portanto, sim, a minha família faz parte deste percurso, deste meu percurso aqui em Serralves, muito. A Francisca cresceu aqui, portanto, a fazer as atividades das férias, a fazer as visitas às exposições, que eu me encarregava que ela de 3 em 3 meses soubesse o que é que se estava a passar em termos de exposições do museu, para começar a criar uma consciência cultural, independentemente de gostar ou não, mas que percebesse que existe este mundo, que é um mundo que tem que ser visto ou deve, até para nós termos para podermos perceber se gostamos ou não, não é? Portanto, temos que conhecer. E a Francisca assim acatou, e hoje é uma pessoa completamente assídua de Serralves. O meu marido não tanto, mas sempre que possível. Também está cá, vimos cá ver algumas exposições, e nas festas, nos grandes eventos, estão cá sempre também. Porque estes grandes eventos também vão surgir ao longo desta atividade no serviço educativo, não é? Sim. E então, agora, voltando um bocadinho mais atrás, fala-nos destes grandes eventos e naquilo que dizia há pouco, que foi tocante, que é como é que a pessoa pode crescer aqui, qual é que é a preocupação e, portanto, como é que o micro, que é o cidadão, é pensado nesta estrutura macro, que são estes dias abertos, que são outros eventos maiores, não é? Exatamente. Fala-nos um bocadinho desses eventos grandes e de como é que o serviço educativo se encaixa aqui. Exatamente. Não é? Temos o Bioblitz, temos o Serralves em Festa e temos a Festa do Outono. Ora bem, o serviço educativo encaixa em todos eles de uma forma muito, como é que é dizer, faz parte integrante, portanto, de todos estes eventos, porque há oferta educativa em todos eles e, portanto, o serviço educativo é completamente indispensável, digamos assim, nestes eventos. Portanto, vocês integram a equipa de planeamento destes eventos desde o início? Sempre, sempre. Porque, por exemplo, no Bioblitz, que vai acontecer agora em maio, é um evento para escolas. Portanto, em que há uma semana aberta às escolas para participarem nas quase 750 atividades que existem programadas e outras tantas livres, em autonomia. Portanto, isto é uma parceria com o nosso mecenas Alipor, que, portanto, e os seus municípios que integram, portanto, os municípios de Lipor, digamos assim, e que Serralves abre as portas gratuitamente às escolas que nos queiram vir, que queiram participar nas atividades que nós, Serviço Educativo, criamos especificamente para o efeito. No fim de semana, para o público em geral. Portanto, com horários diferentes, com pequenas readaptações, mas para um formato mais familiar e portanto, acima de tudo, familiar. Depois temos o Serralves em Festa. O Serralves em Festa, que também tem oficinas, para além de tudo, mais espetáculos, sei lá, filmes, temos o Cineeco, temos uma série, o Cineeco talvez agora no Bioblitz, não no Serralves em Festa. Portanto, é uma série, portanto, há concertos durante a noite, há conversas, há exposições que são visitáveis, portanto, os espaços são de acesso totalmente livre. A Festa do Outono, o Serralves em Festa é o maior, digamos assim, portanto, assume a dimensão total da Fundação.
da Fundação, do parque, não é? O BioBlitz é um bocadinho, também se espalha um bocadinho pelo parque, não pelo museu. A Festa do Outono um bocadinho mais cá para baixo, para a zona da Quinta também é da nossa responsabilidade. A forma que eu consigo, talvez, expressar o que é que o parque me diz é precisamente sem qualquer local específico, porque eu gosto do parque num todo, é precisamente o local onde eu descanso o olhar. É precisamente esse. E nos próximos 100 anos, o que é que desejava que acontecesse aqui em Serralves? Estamos a demorar 100 anos, nos próximos 100... Eu gostava que as pessoas tivessem mais tempo para visitar o parque. Tem alguma memória pessoal ou profissional mais marcante do parque? Alguma memória que seja a que mais marcou a Arga aqui no parque? Tenho várias. Eu todos os dias tenho uma memória, porque eu todos os dias consigo guardar algum momento especial. Quando a minha filha cá entrou, claro, pela primeira vez, eu neste momento não consigo identificar assim um momento, aquele momento, porque eu tenho muitos momentos aqui de alegria, de tristeza, de partilha, de conquista, de relação. Eu gosto do parque e das pessoas que vêm ao parque usufruir deste bem-estar que se sente quando uma pessoa se conecta com a natureza. Eu acho que isso é fundamental hoje em dia, fundamental. É as pessoas terem tempo, é isso que eu desejo para o parque. É que as pessoas tenham tempo para vir, para contemplar este parque e beber dele a tranquilidade, a paz e a indiscutível certeza de que a natureza ainda manda. Parabéns a este parque maravilhoso, dos quais 25 eu sou testemunha.